eis que tendões, carnes vieram sobre ele, pele os cobriu por cima, mas dele ainda não havia fôlego. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento: assim diz o Deus, vem dos quatro ventos fôlego, respira sobre esses mortos, para que eles possam viver, para que eles possam viver. Você repete: para que eles possam viver. Se a gente louvando a Jesus nessa noite, em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, estamos diante de um texto conhecido por todos nessa noite, leitores da Bíblia Sagrada, homens e mulheres de Deus. Quando a gente começa a analisar até mesmo o contexto ou o livro do profeta Ezequiel, quando a gente analisa o momento, a história que o povo estava vivenciando, a gente observa que ao povo, a uma nação eleita de Deus, que o Senhor faz uma promessa, só que o povo começa a passar um momento de decadência espiritual, onde o povo não busca, não oferece sacrifício, não busca mais a presença do Senhor. E naquela época Deus ele tinha um jeito de chamar a atenção do povo para trazer novamente para o caminho. E a Bíblia diz que o Senhor ele usa até mesmo a sua vara de correção, chamado e conhecido como Nabucodonosor, com seu império da Babilônia. A história diz que por permissão de Deus, Deus permite o inimigo avançar, o inimigo entrar, o inimigo tomar território, levar o povo a cativo, o povo da Babilônia, o povo cresce da Babilônia. A Bíblia diz que diante em termos desse período que a nação cresce de descendência a descendência, até mesmo de pais, de avós, a Bíblia diz que há um homem, um profeta, que Deus ele vai levantar para pregar, que Deus ele vai levantar para anunciar, porque Deus ele sempre usou e sempre levantou alguém para poder anunciar até mesmo o arrependimento. O primeiro homem que Deus levanta diante desse exílio, diante desse cativeiro da Babilônia, a Bíblia diz que foi o profeta Jeremias. Jeremias ele começa a pregar o arrependimento. Jeremias tem duas mensagens. A primeira mensagem de Jeremias é o arrependimento. O povo não dá crédito à voz profética de Jeremias. A segunda mensagem de Jeremias é a misericórdia do Senhor para alcançar essa nação. É por isso que quando Jeremias começa a descrever o livro de Lamentações, as lágrimas começam a descer do seu rosto. Jeremias descreve Lamentações 3:29. A Bíblia diz que Jeremias vai dizer: coloca a boca no pó, porque ainda há esperança. Jeremias está tentando alertar o povo para poder sair dessas cadeias espirituais que eles estavam vivendo dentro do cativeiro. Jeremias escreve Lamentações 5:16. Jeremias vai dizer: ai de nós, porque pecamos, caiu a coroa da nossa cabeça. Jeremias sobe no monte mais alto, vê a destruição, vê a miséria, vê a pobreza em Jerusalém, e ele começa a descrever dizendo: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Jeremias se enquadra no meio da situação do povo de Israel, da nação eleita de Deus. Vamos dizer que agora no meio do cativeiro, Deus agora vai levantar alguém. E quando Deus levanta alguém, a Bíblia diz que Deus vai levantar Ezequiel. Deus vai levantar Ezequiel. Só que diante da história de Ezequiel, a casa, o pai de Ezequiel se chama Buzi, e ele estava diante a linhagem sacerdotal. Então Ezequiel, ele cresce vendo o que o pai se desenvolve, o que o pai faz diante do sacerdote. E para ser sacerdote naquela época era só da tribo de Levi, da descendência de Levi. Só que a história diz que Buzi ele vai ser morto, e diante ao decreto Ezequiel também deveria ser morto. Só que alguém olha para Ezequiel e vê que Ezequiel é jovem, e vê que Ezequiel é novo. Ezequiel tem 17 anos, e por ele ter essa idade de 17 anos, alguém deixa Ezequiel viver para ser levado para o cativeiro, para poder dar lucro
para quem estava dentro do cativeiro. Então Ezequiel é levado, ele passa esse período, esse processo. Só que a Bíblia diz que quando Ezequiel está dentro do cativeiro, do exílio da Babilônia, talvez alguém sabia do passado de Ezequiel e quem era o seu pai, porque Uzi, ele era sacerdote. Quantas pessoas não viram o trabalho de Uzi dentro do templo, pregando, anunciando sobre oferta, sobre sacrifício, sobre o holocausto, e agora o povo vivenciando o cativeiro. Alguém pode olhar para Ezequiel e ver que Ezequiel, o pai de Ezequiel, pregou e eles estavam vivendo agora momentos difíceis, momentos de cativeiro. Então Ezequiel, os historiadores dizem, ele passa um período desprezado, um período que ninguém dá nada para Ezequiel. Ezequiel como escravo, nos dias dos seus costumes normal, Ezequiel vai para o rio Quebar, ele vai tirar a água, ele vai pegar a água para levar. Era o trabalho do escravo. E diante a Bíblia Sagrada, quando a gente olha Ezequiel capítulo 1, o verso de número 1 em diante, o próprio Ezequiel, com 17 anos no rio Quebar, ele vai ter uma visão. Ele vai ter uma visão. E quando ele tem uma visão, Deus não falava com ninguém. Deus estava no período em silêncio. O povo estava vivendo um processo dentro do cativeiro. E por Deus não querer se manifestar e nem falar com ninguém, a Bíblia diz que Ezequiel, ele tem uma visão. 1, 2, 3, ele tem uma visão. E quando ele tem uma visão, a visão é de Deus. A visão é de Deus. E quando a visão é de Deus, Deus levanta alguém dentro do cativeiro. Dentro do cativeiro. Você vê que era impossível alguém ser levantado no meio do cativeiro. Ainda mais para pregar, ainda mais para falar do arrependimento. Porque naquela época, ninguém queria ser profeta, ninguém queria servir um Deus dentro do cativeiro. Se você parar para analisar, quem vai querer servir Deus passando esse processo de cativeiro, anos após anos, ainda vai ser levantado por Deus. É por isso que quando Deus quer levantar alguém, Ele levanta no meio do cativeiro, é no meio do luto, é no meio do processo, é no meio da dificuldade, é no meio do problema, é no meio da perseguição, é no meio da família excluindo, alguém dizendo eu não dou nada, é daí para pior, não vai para frente, a porta vai fechar, não vai dar nada. Eu estou pregando para alguém que Jesus está dizendo, eu estou te levantando, levante as tuas mãos, pelo amor de Deus, nessa terça-feira profética, porque Jesus Deus e vai dizer, eu vou te levantar no teu bairro, eu vou te levantar lá na tua casa, na onde você mora, dentro da igreja, dentro do ministério, porque quem está tendo a visão é você, quem está tendo o projeto de Deus é você. Deus está dizendo, então levanta a tua cabeça, porque o cativeiro não pode decretar aquilo que Deus preparou. Em nome de Jesus. Porque não é o ambiente que faz eu você parar. Ele faz eu você andar. Ele faz eu você andar. A Bíblia diz que ele tem a visão. Ele vê a visão do Senhor. Só que no meio desse período, pastor, Ezequiel capítulo 2, Deus agora fala com Ezequiel. Deus agora fala com Ezequiel, filho do homem, ponha-se de pé. Primeiro ele teve a visão, agora Deus fala com ele. Só que diante dos historiadores, nesse período, passaram-se 5 anos até Deus falar com ele. E quando Deus fala com Ezequiel, Deus diz, filho do homem, ponha-se de pé. Você vê que Deus está querendo posicionar do profeta. Porque quem quer viver o melhor de Deus tem que estar apto para ouvir a voz de Deus. É por isso que tem muita gente que não alcança milagres com Jesus. Tem muita gente que para no meio do caminho, fica no meio do raso. Porque quando vem uma voz de Deus dizendo, filho do homem, ponha-se de pé, porque eu quero falar contigo. Sabe quem está me dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te servir, eu quero louvar, eu quero fazer a tua vontade. Não importa quem não veio, quem não chegou. O que importa é que eu estou ouvindo a tua voz. É Deus dizendo,
Se você não colocar as mãos, não vai. Então, quando Deus está chamando Ezequiel, Ele quer um posicionamento. Ele quer Ezequiel de pé. De pé. Você vê que quando Deus fala é com quem está de pé. E com quem está de pé, Ele está obedecendo. Porque não adianta chegar numa noite como essa. Ouvir aqui e sair daqui. Verdade. É Jesus dizendo para alguém nessa noite: é de pé que eu te quero. Porque quando a gente fica de pé, a gente entende o quê? Que a chamada não é minha, que a chamada não é tua. Olha para quem está do teu lado e diga nessa noite: quando a gente permanece de pé, com voz profética, quando a gente permanece de pé, a gente entende que a chamada não é minha, não é tua, mas ainda vem da dependência de Deus. Deus trouxe alguém hoje nessa noite para dizer: eu te quero de pé, no meio da calúnia, no meio da perseguição. Levante as tuas mãos em nome de Jesus, porque numa terça-feira como essa fria, você saiu de casa, deixou o cobertor, deixou a Netflix, deixou a esposa, o esposo, seja lá quem for, mas você disse: eu vou para a igreja, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo: fica de pé na guerra, fica de pé na peleja, fica de pé na luta, porque Deus já entregou nas tuas mãos os teus inimigos. Em nome de Jesus, de pé. Se Ezequiel tivesse sentado, deitado, nada acontecia. Nada acontecia. Está de pé, ouviu a voz de Deus, pastor. Vai pregar o Espírito de Deus. E quando ele começa a pregar, ele é usado por Deus. Só que a Bíblia diz que quando chega Ezequiel capítulo 8, Ezequiel se prostra, está sentado, e ele começa a descrever dizendo que foi uma mão do Senhor que pegou ele pelos cachos do cabelo e levantou ele. Você vê que o profeta chegou no processo onde ele tenta sentar, tenta parar de novo. Mas chega uma hora que a mão de Deus que nos levanta. Você vê que tem hora que você quer parar, você não para. Tem hora que você quer entregar a carteirinha, mas você não consegue. Tem hora que você quer deixar de ter o título que Deus te deu e você não consegue. Sabe o que é isso? É quando a gente entende que a chamada não é tua, não é do irmão que está do teu lado, mas a chamada é de Deus. Jesus está dizendo para alguém: se você tentar parar, eu te pego, eu puxo pelos fios dos seus cabelos, para você entender que quando Deus levanta alguém, temos que aceitar. Se questionar é pior, se correr é pior. Ezequiel novamente, Deus põe de pé. Ezequiel prega, o povo não se arrepende. O povo está com o coração endurecido, cego espiritual, escampo. O povo dentro do cativeiro e não quer mudança. A Bíblia diz que Ezequiel casa, tem uma mulher. Só que quando chega em Ezequiel capítulo 29, a própria mulher de Ezequiel vai largar ele, porque Ezequiel pregou e nada aconteceu. Ainda estava dentro do cativeiro, Você vê que até quem estava do lado dele endureceu o coração. Porque tem gente que acha que Deus vai fazer amanhã. Ele pode fazer sim. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas se Deus quiser fazer daqui para o fim do ano, Ele ainda é Deus. Se quiser fazer na virada, Ele é Deus. Se quiser fazer em 2027, Ele ainda é Deus. Deus está dizendo para mim: aceita o processo. Entenda quando eu te conduzir, quando eu te levar. Porque o mesmo Deus que prepara cenário para você entrar, é o mesmo Deus que te levanta, segura nas tuas mãos. Deus está dizendo para mim: me usa para pregar com autoridade para pessoas nessa terça-feira. É o céu dizendo: não questiona o tempo, o momento, o horário. Se a enfermidade bateu, a crise de ansiedade, o síndrome do pânico ou o câncer, mas Jesus está dizendo: eu ainda tenho poder para curar, para quebrar os agrilhões, a corrente, a prisão nessa noite. Em nome de Jesus. Ela largou de Ezequiel porque não deu mais ouvido daquilo que ele pregava. Só que agora chega o momento de Ezequiel que Deus precisa trazer para a intimidade. Deus precisa trazer para a intimidade. Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor
estava sobre mim. 1, 2, 3, estava sobre mim. E me carregou. A certeza dele é: a mão do Senhor, meu pastor, estava sobre mim e me carregou. Então Ezequiel foi levado em espírito. Ele tem uma certeza, uma mão que carrega ele, uma mão que carrega. E essa mão não é a mão de qualquer um, é a mão de Deus, é a mão do Todo-Poderoso. Então ele diz: a mão dele me carregou para dentro de um vale. Por Ezequiel, ele não estava no vale, ele não entrava no vale. Ninguém quer entrar para o vale. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você quer entrar para o vale? Não quer. Ninguém quer passar pelo vale. Mas quando é a mão de Deus, pastora, a certeza que a mão do Senhor não larga. Podem pessoas abandonar, pessoas recolher a mão, pessoas bater nas costas, falar bem de você, e no primeiro momento te apunhalar, ter síndrome de Judas, está na mesa da ceia, mas quando se levanta, sai falando mal de você, quer te trocar por 30 moedas para o inimigo. Mas Jesus está dizendo: fica em paz, fica tranquilo, porque a minha mão é poderosa, a minha mão te colocou no vale, te tira do vale, mostra para os teus inimigos que a última palavra é de Jesus. Porque tem gente que é assim, né? A gente entrando no vale, é aquele diz: vai morrer no vale, vai morrer na enfermidade, o filho está na bebida, fulano está nas drogas, já era, não tem mais jeito. Mas esquece que quando tem alguém de joelho, é Deus, e uma mão que leva no vale. Temos que entender quem foi que levou Ezequiel. E é bem verdade que nos dias de hoje, espiritualmente, a gente sabe, há dois tipos de vale. Há um vale que Deus coloca, há um vale que o inimigo nos coloca, por permissão de Deus. Só que também há um vale da indecisão. Um vale que a gente fica indeciso. Se vai dar certo, se vai, se não vem, o que vai acontecer? É um vale de indecisão, se você for olhar para o lado espiritual. Só que esse vale de Ezequiel é a mão do Senhor que coloca. E quando a gente observa, até mesmo o Antigo Testamento, e vê a mão de Deus trabalhando, a gente vê que a mão do Senhor trabalha no vaso. Em Jeremias capítulo 18, Jeremias desce na casa do oleiro e ele vê a mão do vaso sendo modelada, trabalhando. 1, 2, 3, trabalhando. Quando ele vê a mão do oleiro trabalhando no vaso, estava modelando. Você vê que a mão de Deus tem tanto poder que a mesma mão modela o vaso. Só que quando Jeremias desce para a olaria, ele vê a mão do Senhor. E detalhe, primeiro para dar estrutura, resistência, pastora, para o vaso, ele tinha colocado do lado de dentro, para começar a modelar do lado de dentro, para dar resistência e depois dar amadurecimento para fora. Por que Deus primeiro trabalha do lado de dentro? Porque não tem como você pregar, louvar, falar de Jesus, se Deus não curar do lado de dentro, se Deus não perdoar, se a gente não liberar perdão. É por isso que primeiro ele cuida do lado de dentro, ele sara, ele arranca as feridas, ele tira a tristeza, tira a mágoa. Levante as mãos. Eu estou pregando para alguém nessa noite que Jesus está dizendo: as minhas mãos estão cuidando primeiro de você, do teu temperamento, da tua saúde, para depois você pregar e dizer: Jesus me curou, Jesus me sarou, eu estava magoada por dentro e agora eu estou limpa, estou salva, eu liberei perdão no meio de uma traição, pessoas me deixou, mas eu entendi que a mão de Deus me curou primeiro. Tem gente nessa noite que Jesus está dizendo: estou cuidando primeiro de você do lado de dentro, para depois fazer a obra por completo do lado de fora. Não tem como a gente viver e pregar se não passou. Você ainda está com mágoa, está ferido. Mas Jesus está dizendo: estou curando as suas feridas do lado de dentro. É por isso que Isaías 43, verso 3 vai dizer: antes
antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa livrar das suas mãos. 1, 2, 3, das suas mãos. Tem gente bom de Bíblia, o pastor, a pastora, das suas mãos. Operando eu, quem impedirá? A certeza que a mão de Deus nos dá, que ninguém pode impedir, pastora, o agir de Deus na tua vida, na tua casa, nesse ministério, nesta igreja. Deus me usa para dizer para alguém: as minhas mãos te colocou no vale, mas é a mesma mão que opera milagre, é a mesma mão que transforma, restitui. É por isso que tem gente que chega na mesma área que a tua e você não entende por que tu não chegou o mesmo problema que o meu. É para você entender que primeiro Deus te cura, para depois você curar alguém. Você já viu que tem área da nossa vida que a gente ali foi curado? Não é assim, meu pastor? Está passando aí no processo de reconstrução e chega aí com o meu problema, com o filho dentro de casa, com o marido, e você fala: Jesus, eu estou passando isso. Sabe o que é isso? É vales que Deus nos permite para a gente entender que a mão de Deus, ela tem poder. A mão de Deus, ela tem poder. Me carregou para o vale. Deus está dizendo para alguém: fui eu que te coloquei dentro deste vale. Este vale não é para a tua vergonha, não é para a tua desonra, não é para a tua humilhação. Se a porta se fechou, se pessoas fecharam a porta para você, se o relacionamento foi frustrado, não deu certo, se alguém lançou palavras ao contrário, a palavra de maldição, se alguém disse que você não ia ser feliz, é mentira do diabo, porque Deus está dizendo para alguém: não tem maldição hereditária na tua vida, não tem nada que o inimigo pode querer impor nos teus sentimentos e nem no teu coração. Levanta as tuas mãos, porque Deus está dizendo para alguém nessa casa: você vai ser feliz, a tua casa, a tua família vai ter paz do Espírito de Deus, porque aonde tem tristeza tem que bater em retirada, aonde o inimigo impõe palavras ao contrário, Deus me revela nessa noite que já está caindo por terra em nome de Jesus. Porque tem gente que é assim, não é feliz e não quer deixar você ser feliz. Aliás, para você não vai ser feliz. Quem não já ouviu isso? Se não for do meu lado, nada dá certo. Mas quem disse que você precisa de alguém para estar do teu lado? Às vezes, quando a gente quer carregar muita gente, não dá certo. Quando a gente quer fazer correntes para levar alguém, não vai. Os passos não é igual. O andar é diferente. O falar é diferente. Se fosse para Deus fazer o que tinha feito rápido na vida de Ezequiel, ele tinha levado já o exército preparado. Sim ou não? Sim. E ele já falou: eu tenho um exército dentro do vale. Eu tenho coisas dentro do vale. É só para você entrar. Mas quando é vale de ossos secos, sem vida, morto, minha pastora, era algo para Ezequiel ver. Ver o que, pregador? O que Deus iria fazer. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu falo bem calmo para você entender. Jesus está dizendo para alguém: este vale você já viu, já entrou, mas o Senhor está dizendo: não vai ter morte, não vai ter culto de ação, não vai ter culto fúnebre. Esse é preparado culto de ação de graça, porque talvez alguém olhou e viu o teu vale, o teu cenário de dor, de sofrimento, mas Jesus está dizendo: deixa preparado, porque eu vou te honrar dentro do vale. Você vê o que Deus tem para fazer dentro do vale. Não adianta você querer pular do vale. Se já está pior agora, imagina se você for para outro vale. Aí piora tudo de vez. Porque você está saindo do lugar aonde Deus sabe aonde você está e aonde Ele te deu a direção. Não sei aqui em São Bernardo, mas lá em Santo André, o mal de muita gente é sair do vale sem a ordem de Deus. É por isso que tem muita gente rodando, pagando preço, indo para lá e para cá, perdido, igual cego tiroteio, não sabe para onde vai. Mas Jesus me revela que tem gente nessa noite
que está em Jerusalém. Está dizendo: eu só saio daqui quando vir a promessa. Levante as mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar para alguém nesta terça-feira que o Senhor está dizendo: ficai em Jerusalém, porque eu vou levantar quem está dentro do vale. Você vê que ele está dentro do vale, ele vai andar. E estava cheio de ossos. Estava cheio de ossos. O mal de muitas pessoas é achar que Deus vai trazer alguém que está preparado para o vale. Estamos enganados. O vale de ossos secos de Ezequiel, Deus levanta quem está dentro do vale. A obra de Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Mas dentro do vale, se a gente observar que quem está lá tem vida, quem está lá tem vida. Você vê que o inimigo todos os dias ele investe naquela vida. Ele tenta ceifar, mas não consegue. Porque quando Deus leva alguém com vida, não é para se ajuntar com os ossos, não é para ser mais um. Porque tem gente que não entende os processos que Deus permite, acha que se ajuntar com o vale é melhor, porque o pouco que está vivendo não pode ser acrescentado no mundo. Você está errado, porque se Deus te colocou com vida, é para abrir a boca, é para você entender que quem está lá, ainda Deus levanta. Eu estou pregando para alguém que Jesus está dizendo: eu estou levantando alguém dentro do vale. Pessoas que foram desprezadas, rejeitadas, pessoas que carregam o jugo no passado de alguém, da família, do parente. Jesus está dizendo: eu estou quebrando esse jugo, essa limitação, essa obra do inferno, porque o teu vale tem que florescer. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele me fez andar. Ele me fez. Eu vou finalizar. Ele me fez andar. 1, 2, 3. Ele me fez andar. Olhe para aqui, para diga. Ele me fez andar. Se Deus faz Ezequiel, meu pastor, andar, é porque Ezequiel tinha parado. Deus não faz ninguém andar se estiver andando. É verdade. Se ele está parado, Deus permite que ele precisa que ele ande. Deus está dizendo para alguém, a pergunta que não quer calar nessa noite: como que você está se movimentando dentro deste vale? Está andando ou já parou? Porque tem que já para logo. Ó Jesus, já estou 365 dias de 2026. O meu marido parece que piorou. O meu filho parece que piorou. Está me dando tanto trabalho que agora está frequentando até a terra. Mas sabe o que Jesus está dizendo para alguém? É para você entender que quando você está debaixo de oração, vai vir luta, vai vir perseguição. Satanás vai tentar se levantar. Mas Jesus está dizendo: anda no vale. Porque quando você anda, cadeias é quebrada, obra de macumbaria é desfeita. Eu estou pregando para crente nessa noite que Deus está dizendo: só anda, faz minha obra, que dos teus eu cuido. Porque se for preciso, até uma pega Deus visita, até uma viana Deus visita, até no forró Deus ele visita. Em nome de Jesus. Deus ele não mudou. E se for preciso, ele vai de encontro. Ele vai de encontro. Ezequiel andou, meu pastor. E quando Ezequiel andou, a ordem foi ele andar ao redor. 1, 2, 3, aqui é muito forte. Ao redor. Era tudo osso. Era um vale de osso seco, todos estavam mortos, não tinha vida. Mas quando Deus faz ele andar ao redor, o texto não diz que ele pisou em algum osso. O texto não diz, ele continuou, abriu a cova e jogou alguém dentro da cova. Não, o texto diz, ele andou ao redor. Profeta que é profeta tem visão, tem vida, não pode pisar em osso. Ainda que as pessoas lá fora olhem para a tua vida, para a tua história, tenta pisar em você achando que você é osso, achando que você é mais um, é qualquer um, caiu de paraquedas. Mas Deus me usa para dizer para alguém: deixa quem quiser pisar no osso, mas o osso está vivo, o osso
vale, ninguém acredita. Sim ou não? Sim. Ninguém investe. Alguém olha para a tua casa, para os teus filhos, para a tua parentela, o lugar que você mora, o emprego que você trabalha. Se não trabalha também, alguém vai dizer: é impossível acontecer alguma coisa. É verdade. Por que ela e não eu? Esse é o questionamento. É bem assim mesmo, Deus. Só que a diferença é o posicionamento. É Deus. Porque quando a gente tem posicionamento com Deus, Deus ele faz coisas extraordinárias. É verdade. Tem muita gente que para para ficar olhando o vale dos outros, para ficar contando o osso dos outros. Meu Deus. Mas Jesus está dizendo para alguém nessa noite: deixa quem quiser olhar os ossos, deixa quem quiser ver o que está exposto. Porque a Bíblia diz que Ezequiel viu que estava exposto e eram os ossos. O que tem de gente para falar mal é brincadeira. O que tem de gente para levantar, para falar, para questionar, faz até grupo no WhatsApp de fofoca. Mas Jesus está dizendo para ele: descanse o teu coração, porque enquanto esse mexeriqueiro sai daqui, sobe rua, desce rua, falando mal do teu vale, dos teus ossos, mas ele vai daqui vendo que quando Deus levantar, vai ser para a glória de Deus. É Deus, aleluia. Palavra de incentivo não tem de ninguém. É verdade, Pai. Palavra de alta ajuda não tem de ninguém. É Deus, verdade. Ainda mais se você contar um sonho, um projeto dentro do vale que Deus vai fazer. Aí também vai lá, não tem como. Você sair do aluguel, você parar de andar de aplicativo de 99, como vai ser? O que vai acontecer? É Deus. Cuidado quando chegar pessoas assim, que quer saber como vai fazer. 1, 2, 3, como vai fazer? Não dê detalhe para pessoas incrédulas, não dê detalhe para pessoas ímpares, pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que vêm para ser participante do culto, mas ainda tem pessoas que vêm para se entregar, vêm para oferecer sacrifício. Deus está dizendo para alguém: tem gente na tua casa que só é participante, só chega para fazer enfeite. Então não revela o projeto, não revela o que é de Deus. Você sabia disso? Da minha vitória. Tem gente que só vem para ser através do enfeite, dentro de casa, É verdade. anda com você, mas não está no mesmo intuito. Eita, Jesus. Não está no mesmo propósito. A gente tem que ter isso, espiritualmente, discernimento. É Deus. Porque se a gente for falar com todo mundo, pelo amor de Deus, É verdade, Pai. quando você convida, vai se tornar sem vida no vale de ossos secos. É, Pai. Vai se ajuntar com os ossos, né, pastor? Essa maneira. Há poder no sangue de Jesus. Amém, meu Porque Deus. quando Ezequiel é levado no vale, ele tem vida. 1, 2, 3, ele tem vida. 1, 2, 3, ele tem. Vida! Então Deus levou ele com vida, andou ao redor dos ossos. A palavra e a ordem é: Ezequiel, por acaso podem reviver esses ossos? Senhor Deus, tu sabe. Senhor Deus, tu Sabe. Você vê que Ezequiel vai depositar uma responsabilidade, pastor, em Deus. Ezequiel vai dizer: aos meus olhos humanos é impossível, a minha ótica está tudo morto, não tem jeito, é osso, é vale. Mas quando ele diz: tu sabes, é Ezequiel dizendo: só o Senhor sabe o que tem para fazer no vale, só o Senhor sabe o que tem para fazer nesse ministério, só o Senhor sabe o que tem para fazer na minha casa, na minha parentela. Levante as mãos em nome de Jesus, porque Deus está dizendo para alguém: só eu sei o que eu vou fazer nesse vale, só eu sei o que eu vou fazer nessa casa de oração, só eu sei o que eu vou fazer no teu ministério. Então entenda que pode ser vale, mas amanhã Deus levanta e faz a obra dele. Em nome de Jesus. É fiel e soberano. Não despreza osso nenhum. Grandioso. Valoriza, meu Deus, isso aqui é muito forte. Maravilhoso. Valoriza quem está com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Principalmente se for tua casa, teus filhos, Verdade. teu esposo, esposa, seja lá quem for
quem está caminhando com você. Sim, meu Deus. Valoriza. Pregador, mas tá me dando um trabalho tão grande, eu fico nervosa. Dá vontade de descer do salto, porque eu não aguento mais. Preciso usar o braço. Só que Deus leva Ezequiel em espírito. Deus leva Ezequiel em espírito. Deus não levou ele carnal. É Deus. Porque o carnal não consegue definir as coisas e a obra de Deus. E quando Deus leva em espírito, é Deus mostrando para ele. Foi louvado nessa noite, né? Naturalidade. E quem está em espírito entende que as coisas de Deus é natural. É naturalidade. É Deus quem faz. Só que se a gente ficar em todo o tempo carnal, não vai dar É certo. verdade, Deus. Você vai perder sua comunhão. Dessa maneira. Você vai perder o seu posicionamento. Você vai perder as estribeiras, vai ficar nervosa. Você não vai aguentar, porque o inimigo ele quer usar forças da terra. É Deus. Ele quer usar o filho, ele quer usar alguém dentro de casa, dentro do emprego, o patrão, o gerente. Sabe o que é isso? É para a gente entender que a gente não luta com as armas carnais, É Deus. é espirituais. Eu sei que é difícil, às vezes eu fico nervoso, é normal, é do ser humano. Isso daí vem mesmo na hora do nervosismo. A gente quer falar, quer fazer, mas quando a gente entende que é o inimigo, porque tudo o inimigo ele usa as artimanhas dele. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios 6:10: se revestir de todas as armaduras de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é principado, é potestade, é governante das trevas, ordens espirituais deste mundo, maldade. Você vê que Paulo diz bem claro: a tua luta é espiritual. 1, 2, 3, é espiritual. O vale também, meu pastor, Grandioso. é espiritual. Porque quando ele entende que o vale é espiritual, Deus pergunta para ele: pode reviver? Tu sabe. Então Jesus está dizendo para nós: tem que saber confiar. Tem que entregar na mão de Deus. Não é entregar hoje, na terça-feira, amanhã já te dá. Não é porque a porta fechou, você vai desanimar, vai querer ficar em casa, não vai querer se levantar. Para com isso. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Pregador, mas olha isso, olha o que está acontecendo dentro de casa, eu preciso disso. É isso que o inimigo quer. É por isso que nos dias de hoje, aquela enfermidade espiritual, crise de ansiedade, tem pessoas que passam em médicos, passam por psicólogo, porque precisam de um resultado. Mas se a gente entender que é espiritual, porque crise de ansiedade é aquilo que a gente ainda não viu, aquilo que a gente não tem. A gente fica ansioso, 1, 2, 3, ansioso. E a ansiedade atrapalha no vale. Porque quando vem a ansiedade, a gente esquece da confiança em Deus. Deus está dizendo para mim: tem que confiar nele. Tem que confiar em quem fez a promessa. Levante as tuas mãos em nome de Jesus, que eu quero profetizar para pessoas nessa noite que talvez entrou em portas fechadas, estava tudo travado. O decreto do diabo era para matar, para destruir, mas Jesus está dizendo para mim hoje: ele não vai mais entrar, não vai mais se infiltrar, porque Deus está no limite para os teus adversários, em nome de Jesus, no meio desse vale. E o Senhor está dizendo: deixa a honra, deixa tudo preparado, não muda nada, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, se diz o Senhor. Em nome de Jesus. Qual que é o segredo? Finalizo. Qual que é o segredo? Profetizar. E eu profetizei, meu pastor, como havia sido ordenado. E quando eu comecei a profetizar, houve um ruído, agitação. Você vê que primeiro ele profetizou, e depois que ele profetizou, começou a ter ruído, começou a ter reboliço. Parece que começou a piorar tudo para Ezequiel. Mas Ezequiel está debaixo de uma palavra, e a palavra de Deus, ela tem poder. Ela muda decreto, ela muda ambiente, ela muda cenário, ela quebra a enfermidade, quebra o protocolo do diabo, quebra a prisão, salva a vida, liberta, faz o paralítico andar, faz cego enxergar, tudo
Em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Sabe que ela não volta vazia? Porque lá atrás Deus te fez uma promessa. E você lembra até hoje da promessa que Deus te fez. É verdade. E a gente está confiando em quê? Na palavra e na promessa. Se não fosse a promessa, a gente não vinha nessa noite. É verdade. A gente não permanecia mais uma vez no vale. Deus está dizendo para mim, o processo vai se encerrar. Supera, suporta, profetiza, abre a tua boca dentro deste vale. O governo pode ficar do lado de fora querendo enterrar, mas a última palavra vem de Jesus. E Jesus está dizendo para mim, enquanto eu for alicerce da tua casa, levante as tuas mãos. Enquanto Deus for alicerce, enquanto a mão de Deus nos guiar, Satanás e seus demônios, ele pode até tentar, mas o céu está dizendo para mim, ele bate em retirada, porque pelo mesmo caminho que ele veio, ele tem que retornar. E eu já posso ver pelos olhos da fé espiritual nessa noite, laços sendo quebrado nessa casa, obra do inferno sendo desfeita em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel. Se ponha de pé nessa noite em nome de Jesus. Quero pedir para a nossa irmã estar louvando. Ela pode louvar, pastor? Pode. A nossa irmã prepara um louvor em nome de Jesus. Aleluia. Você vê que quando ele profetiza, 1, 2, 3, profetiza. O que você vai fazer na noite de hoje? Vai profetizar. Jesus, eu quero amanhã entregar, isso aqui é um profético, é o mistério de Deus. Eu quero amanhã, Senhor, entregar esse currículo ungido. E a primeira porta, quem pegar esse currículo, o Senhor vai mover o Senado. Ao meu favor. Sabe o que é isso? É fé. É fé. Sabe quando você olha para o vale, vê tudo parado e você começa a profetizar. Chega dentro da tua casa, pega um óleo ungido, se não tiver, pega com a pastora, unge tudo. Mas não precisa você mostrar para o teu inimigo, não. É silêncio. É silêncio. Porque Deus ainda leva pessoas do vale em silêncio para sobreviver. Feche teus olhos nessa noite, a nossa irmã vai estar louvando em nome de Jesus. Ezequiel profetizou e se levantou um vale numeroso. O exército, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar que tem recurso, tem renovo de Deus chegando para essa casa, tem reforço. Deus vai levantar um vale nessa noite. Feche teus olhos. Em sinal de adoração, coloque as tuas mãos no teu coração. Pede para Jesus agora entrar dentro desse vale de osso seco. Deus é santo, santo, engrandeço e exalto ao teu nome. A tristeza foi embora nessa noite. Tem alegria chegando para a tua vida. Eu vejo um tempo novo para essa casa, pastor. Tem algo novo de Deus chegando dentro desse projeto. A ameaça que a porta vai fechar o parou. Mas Jesus está dizendo, eu estou entrando aonde ninguém pode entrar nessa noite. Isso é
sobre esse ambiente. Haja o Jesus sobre essa imagem. A presença do Senhor está nesse ambiente. Maravilhoso, glorioso, justo e santo e glorioso, vencedor e tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre e fonte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei breve e vem, Alfa e Ômega, é Senhor, é Santo. Ó Jesus, quebrando os laços dessa noite. Ao livramento chegando nessa casa. Se é muito investir na terra, mas Deus está quebrando na hora. O passageiro já vai desfazer agora a armadilha. E você vai na cara agora. Aleluia, está sendo certo agora em nome de Jesus. Enquanto você adora Ele, enquanto você vai na glória, manda aleluia para Ele. Jesus, Deus, você vai agora. Manda que esse cara receba a cena dessa agora. Eu vejo o Senhor operar milagres em nome de Jesus. Depressão está caindo agora. Mas Deus se vai e vai cair agora. A galera vai cair agora. Maior Jesus Cristo de Nazaré. Ele que faz a glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Bem forte que é para Jesus. Aplauda Jesus. O fio está lá fora. Aqui tem poder de Jesus. Amém? Não posso sair daqui sem pregar algo de Deus nessa noite. Essa jovem, como que é esse nome? Gisele olhava para você com uma tristeza tão grande do passado. E quando eu ministrava aqui nessa noite, Jesus falava comigo: fala para ela que eu tenho alegria para ela, eu tenho coisas novas, eu tenho um projeto. Você entrou nessa noite quebrantado. Só você e Deus sabe as lutas, as guerras que você tem enfrentado. Mas Jesus está dizendo para mim: alguém lançou palavra de tristeza lá atrás. Alguém olhou para você e disse: ela vai ser infeliz, ela não vai dar certo com ninguém. Mas Jesus te trouxe hoje, nesta noite, para quebrar essa tristeza, essa obra do inferno. E o céu manda eu te dizer: tem algo novo de Deus chegando para a tua vida. Tem coisas novas de Deus. Abraça ela enquanto ela chora nessa noite. O Espírito de Deus cobre ela nessa noite. Há uma mão poderosa de Deus que visita ela, fortalece ela da planta dos pés até a cabeça, porque Satanás implantou no coração, dizendo: ela vai ser infeliz, vai ser tristeza pro resto da vida. Mas o meu Deus manda eu te dizer: alegra o teu coração, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Aplauda Jesus bem forte, que é para Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Que palavra abençoada, né, irmãos? Vamos com essa palavra em nossos corações.